Bom, pessoal, nós vamos começar aqui uma primeira aula básica de introdução ao After Effects, fazendo um exercício que é muito importante para a gente memorizar como que o After Effects funciona, tá? Como que a gente vai proceder. Essa aula é muito importante você repetir essa aula várias e várias vezes, até que você faça num tempo hábil de 3 minutos. Tá? A primeira vez que você vai fazer talvez dure bem mais que isso. Tá? Mas é muito importante que você entenda os processos fundamentais de trabalhar com o After Effects. Então eu vou abrir aqui o After Effects para a gente. Essa aqui é a primeira tela quando você cria um novo projeto. Tá? A primeira tela, a gente tem nova composição para a gente criar. Enquanto a gente não criar a nova composição, a gente vê que quase poucos recursos do After estão disponíveis. Eu posso criar um novo projeto e tal, mas enquanto eu não criar uma composição, isso não acontece. Então eu clico com o botão esquerdo, aí surge essa tela, eu vou dar um nome para essa composição, Comp Felipe, aí eu vou ter as dimensões da tela que eu vou ter, Full HD, 4K, HDTV. Então, assim, a gente tem vários formatos que a gente pode estar utilizando. Eu vou usar um formato menor, um formato HDV, para ficar mais rápido, mais simples e mais leve o trabalho para a gente. Então, eu vou colocar 1280 por 720, ok? A duração da minha sequência é muito importante. Aqui ela está configurada para 30 segundos, mas a gente sempre tem que antes entender qual que vai ser o tamanho da nossa sequência para não ter que gerar sequências que são gigantes. Eu dou um confirme, um confirmar. Com o scroller do mouse eu aproximo e distancio a imagem, ou utilizando a porcentagem e colocando to fit, ele fica do tamanho da nossa tela. Tá? É importante a gente notar que existem comandos básicos que são do After, tá? Mas eles só vão estar ativos quando a gente desenvolver alguma coisa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou até essa opção, que é de criar retângulos, tá? Eu, no canto inferior direito, tem uma setinha, eu aperto o botão esquerdo e seguro e eu posso mudar o formato que eu estou utilizando. No caso, eu vou gerar um polígono. Tá? E aí agora tem a primeira tecla de atalho que é interessante, que para você, se você aperta o botão esquerdo e puxa, você já faz um polígono, tá? Mas ele sai com qualquer formato específico. Então primeiro eu apago esse polígono, vou aqui ó, no Shape Layer, apago esse polígono, vou no centro da tela e aí eu pressionando Shift e Ctrl e apertando o botão esquerdo, ele vai sair no centro da tela, tá? E sempre respeitando as nossas dimensões. Tá? Foi um polígono de 5 lados. Então a primeira coisa que eu vou fazer é colocar o polígono de 6 lados. Eu abro aqui os contents dele, tem os polígonos, vou em polígono path e aqui em points, tá? Eu vou colocar uma opção de 6 lados. Agora ele virou um hexágono, exato. Tá aqui o polígono, porém o anchor point não está no ponto certo. O anchor point é essa mirinha aqui, ela precisa ficar exatamente no meio do polígono para que os meus comandos eles sempre respondam ao centro do meu polígono, tá? Para eu colocar isso no ponto certo, eu pressiono a letra Y, tá? E meu polígono eu coloco ele no centro com Shift. Pronto, meu polígono está no centro. Agora eu preciso tirar da opção Y, que é para mexer o Anchor Point, para ser a opção Select.
Então pressiono V, agora ele passa a ser a opção Select, tá? O fill, que seria assim, os strokes é a borda, é as linhas, e o fill que fica aqui é a cor dele. Então vou mudar a cor do meu fill, vou colocar ele vermelho. Agora eu tenho o meu polígono vermelho, tá? O que eu vou fazer? É interessante a gente notar que todos os comandos básicos de praticamente todos os objetos visíveis, para áudio não serve, mas para os visíveis, ele vai estar na opção Transform, que é essa opção que fica aqui do lado. Ó. Então eu abro a opção Transform e eu tenho a opção de Anchor Point, tenho a opção de Position. Se eu mexo aqui, eu mexo na posição do sujeito. Ctrl Z. Tá? Se eu mexo em escala, eu mexo nessa posição também aqui de escala. Eu ainda não coloquei o meu Anchor Point no lugar certo, ele está aqui nessa beiradinha. Então eu vou novamente apertar Y, selecionar o Anchor Point e com Ctrl, eu coloquei Shift, mas na verdade é Ctrl, ele vai ficar exatamente no centro. Tá? Então eu acerto a escala. 100% é o tamanho real do meu polígono. Tá? Então aqui eu posso mexer em posição vertical, posição horizontal, Ctrl Z, para voltar o comando para trás. Escala, posso mexer em rotação, tá? Para o lado esquerdo, para o lado direito. Tá? Lembrando que os primeiros dois zeros do lado direito, eles são apenas o ângulo, positivo ou negativo, e o zero do lado esquerdo é a quantidade de voltas. Então 360 graus equivale a 1, que é uma volta inteira. Tá? E opacidade, que é a transparência do meu objeto. Ok? É muito importante vocês gravarem isso daqui. Ponto âncora, que é essa estrela que tem aqui no meio. Vou voltar para Select e ver, que é essa mira que tem aqui no meio. Position, que seria a posição do objeto. Escala, que seria o tamanho do objeto. Rotação, que seria justamente o giro do objeto. E opacidade. Tá? A gente vai aprender a mexer com todos eles agora aqui. Posição, rotação, escala e opacidade. Tá? A partir de keyframes. Então, se eu venho nesse símbolo de cronômetro, quando eu aperto ele, automaticamente eu gero um ponto aqui que seria o meu keyframe, o meu ponto-chave. Se eu tenho o ponto de partida, e aí eu ando, por exemplo, no meu timeline aqui, e movimento ele, automaticamente eu tenho dois anchor points, tá? E eu tenho a minha primeira animação, uma animação de posição. Se eu pego e marco um ponto de escala, que aí tá vendo, ó, ele criou um keyframe, mas numa outra trilha, na trilha de escala. Vou um pouco para frente e altero a minha escala, sei lá, para 120. Quando eu volto, agora eu tenho o movimento, a posição, mais o ponto de escala. Tá? Se eu aperto rotação, vou mais um segundo para frente e coloco 1 do lado esquerdo, significa que ele vai ter uma rotação. Então agora eu tenho posição, escala e rotação. E por último, eu posso ter a opacidade. Eu coloco a opacidade, 100% seria 100% da opacidade, ele não pode ter mais de 100%, que seria o 100% aparente, mas eu posso ir aqui na frente e colocar 50% da transparência. Acerto ele com o botão esquerdo, 50%, transparência. Então aqui eu tenho todos esses comandos. Tá? Eu vou deletar os comandos para começar
a fazer uma animação que é animação de hexágonos, tá? Então vou detonar todos os keyframes. E aí vai ter a primeira tecla de atalho que a gente vai utilizar, tá? Um minutinho só. A primeira tecla de atalho que a gente vai utilizar, que vai ser posição. Para isso, eu tenho os meus atalhos. É muito interessante colocar os meus atalhos. No caso, eu vou mexer só com posição. Então, eu pressiono a letra P e ele me deixa aberto só a opção de posição, tá? Ele me deixa aberto só a opção de posição. O que eu faço? Eu vou primeiro determinar o ponto de chegada do meu hexágono. Onde é que ele vai ancorar, onde é que ele vai terminar a animação. Então, ao invés de eu marcar o ponto de partida e o ponto de chegada, eu marco o primeiro ponto de chegada para dizer onde eu quero que ele vá ficar, para depois pegar os outros pontos. Então, eu vou aqui em 1 segundo, só apertando o botão esquerdo do mouse e indo para a direita e para a esquerda. Vou chegar em 1 segundo e vou apertar o meu primeiro ponto de posição. Então, para marcar o meu primeiro keyframe, que ele está no 0, eu tenho que apertar ele na frente da palavra position. Marquei, ele gerou a minha posição aqui. Tá? Agora, daqui para frente eu vou o seguinte, eu vou criar vários deles. Então, para duplicar, eu aperto Shift D. Ctrl D. Desculpa, Ctrl D. Aí eu dupliquei, agora eu tenho dois keyframes, tá? E eu vou movimentar esse primeiro keyframe. Vai ficar então um aqui, Ctrl D, um outro aqui, Ctrl D, mais outro aqui. Opa, estou acertando na mão. Só apertando o botão esquerdo e segurando e arrastando. Ctrl D. Outro aqui. Ctrl D. Aqui. Ctrl D. Aqui. Ctrl D. Aqui. Eu acabei gerando um a mais, só que eu vou ter que deixar eles todos orgânicos. Eu seleciono o que eu não quero mais e aperto o Delete. Tá? E aí ele some. Então, é legal que a gente tenha um formato parecido com uma dessa flor. Tá? Por quê? Porque os hexágonos eles vão se encaixar. Tá? Então, em todos eles selecionados, eu seleciono o primeiro com o botão esquerdo, seleciono o último com o botão esquerdo, aperto P. Eu vejo que todos eles já estão com os pontos de posição já definidos, porque eu defini o primeiro, quando eu fui duplicando com Ctrl D, todos eles já foram nascendo exatamente com isso daí. Ok, vamos continuar agora. O que eu vou fazer? Eu marquei os pontos de chegada, agora eu vou marcar os pontos de partida. Eu volto até 0. Agora eu vou selecionando um por um, aperto o botão esquerdo e arrasto, aperto o botão esquerdo e arrasto, botão esquerdo e arrasto, esquerdo, arrasto, arrasto, arrasto e arrasto. Percebam que cada vez que eu arrastei, ele gerou um outro keyframe. Tá? Então agora eu tenho o keyframe de partida e o keyframe de chegada. Se eu apertar a barra de espaço, ele mostra a animação que eu acabei de fazer. Então, eles partem cada um de um lado e todo mundo vai ao centro. Esse é o primeiro comando, que é o comando de posição. Aqui, eu vou ensinar de antemão uma tecla que é muito utilizada, que é para fazer movimentos orgânicos. Seriam curvas Bézier, para deixar os movimentos mais fluidos e menos mecânicos. Eu seleciono o botão esquerdo, aperto, seguro e arrasto para cima, seleciono todos eles e aperto F9. Essa tecla que tem nas linhas F de cima. F1, F2, F3, F4, vou apertar F9. Percebam bem que o formato dos keyframes que eram de diamante passaram para ser de ampulheta. O que isso muda? Isso significa que o movimento ele vai começar mais lento e terminar mais lento.
Ele vai começar lento, acelerar e desacelerar à medida que eles vão chegando no centro. Aí eu faço isso. Tá vendo? Ó? Olha como é que ele fecha orgânico no finalzinho. Ó. Ok. Então eu gerei o primeiro movimento, que era o movimento de animação de posição. Eu venho aqui agora, ó, com eles selecionados, e vou apertar a letra S de escala. Então, ele botou todos os comandos de escala para mim. Tá? Já que já foram gerados antes, novamente eu tenho os botões de escala de partida. Eu volto e coloco, atribuo, com todos eles selecionados, atribuo só no primeiro, que a primeira escala dele ele não vai começar com 100, ele vai começar com 30, ele vai começar menorzinho e vai crescer. Ele bota escala para todo mundo. Percebam que eles começam menores e vão chegando até o fim maiores. Então, apenas com um único comandinho que eu dei, já que todos os outros comandos eles já são repetidos porque eu dupliquei eles com o primeiro comando, eles vão repetindo. Novamente, seleciono todos eles, aperto F9. Eles também agora vão ser Bezier. Ó, que bonitinho que ficou. Ó. Ok. Próximo passo. Nós já mexemos com posição, escala. Agora nós vamos mexer com rotação. Seleciono todos e aperto R. Novamente, ele tinha gerado os pontos de R de chegada. Eu vou chegar aqui agora, vou voltar e vou colocar menos 1, para ser sentido anti-horário. Vai ser menos 1 para todo mundo. Eu venho aqui, ó, eles vêm rodando e chegam. Agora eles têm keyframes de posição, keyframes de escala, keyframes de rotação. Vou colocar Bezier em todo mundo. Seleciono todo mundo, F9 de novo. Por que esse exercício é tão importante? Vocês percebem que a gente vai se repetindo. Parece que é complicado, mas na verdade é uma eterna repetição. A gente precisa entender essa repetição. O que eu vou fazer agora? Vou, com todos selecionados, voltar para o outro ponto, vou apertar T de opacidade, transparência, T. Aperto T, também está jogado T aqui. O que eu faço? Volto no começo, seleciono, já que está todos os shapes selecionados, seleciono só o primeiro, coloco 0 e vou lá e ver. Agora eles também estão chegando do nada e aparecendo. Como todos eles, botão esquerdo, arrasto, F9. Pronto. Agora nós temos todos esses comandos já colocados ali. O que eu vou fazer agora? Eu vou gerar pré-composições. O que é isso? Aquilo que eu mandei animar para esse grupo, eu vou transformar realmente o grupo numa ordem unida, num único objeto, e vou começar a duplicar esses objetos. Só que antes de eu fazer isso, eu vou fazer mais uma coisinha. Eu vou arrastar o timeline de cada um. Então esse aqui começa aqui. Esse outro começa um pouco depois. Eu aperto o botão esquerdo em cima do timeline, em cima da barra azul. E vou arrastando. Simplesmente arrastando. Aperto com o botão esquerdo, seleciono, seguro e arrasto. E agora olha só. Eles vão entrando um por vez, ó. Que maravilha, olha que lindo. Ok? Ficou bem bacana, né? Bom, agora eu vou transformar eles num único grupo. Eu vou transformar o grupo num único objeto. Seriam como se fossem soldados e pelotão. Seria um único pelotão. Eu seleciono o primeiro com o botão esquerdo, aperto Shift, seleciono o último com o botão esquerdo e agora eu vou apertar Ctrl, sem tirar o dedo do Ctrl. Vou apertar Shift, sem tirar o dedo do Shift, vou apertar C.
E agora ele vai criar uma pré-composição. Eu vou chamar de pré-1. Pronto. Não é que eles sumiram. Se você dá double click na pré-composição, eles estão todos aqui. Eu posso até mudar eles novamente, se eu quiser. Tá? Para eu voltar para aquela composição, agora para a Comp1, eu vou para a Comp Felipe. Tá? Então a Comp1 tem os grupos, que eu posso mudar eles individualmente depois, se eu quiser lá na frente, mas na Comp Felipe eu tenho essa pré-composição. Bom, para eu duplicar os hexágonos, eu usei qual atalho? Ctrl mais D. Se eu aperto Ctrl D, ele agora duplica a pré-composição. Então eu posso agora chegar e movimentar ela para outro ponto. Ctrl D. Ctrl D. Ctrl D. Bom, eu poderia agora estar preenchendo a tela, mas é interessante a gente pegar isso daí. Depois, a hora que eu repetir os passos meus, vocês podem ir preenchendo toda a tela. A hora que eu voltar aqui, eu vou vendo que eles vão se formando. Então são os grupos de grupos. Na hora parece que é uma loucura. Nossa, mas ele animou todos. Eu animei todos. Só que eu animei eles agora como grupos. Tá? Do mesmo jeito que eu fiz com o hexágono, eu posso pressionar aqui na barra e fazendo com que eles entrem em tempos distintos. Pronto. Olha só, como que foi feita uma animação que parece complexa, mas é super, super fácil e rápida. Tá? Por último, só vamos ver o seguinte, ó. Eu fiz tudo isso, só que agora eu vou ter que salvar ele como um vídeo, tirar ele como um vídeo. Então, o que eu faço? Eu vou até onde acaba a animação. Vamos lá, 6 segundos. Eu posso arrastar a parte, essa barra de cima que fica em cima de todo mundo, vai ser a barra que vai ser renderizada. Eu não vou renderizar 30 segundos, eu vou renderizar só 6 segundos, que é os 6 segundos da minha animação. Tá? Eu posso fazer isso, ou posso apertar a letra N, com ele selecionado, aperto N e ele vai automaticamente em cima do meu center cursor para cortar onde eu quero. Para eu exportar esse arquivo como novo vídeo, eu posso ir em File, Export, tá? To Media Encoder Queue, to Render Queue. Render Queue vai direto aqui, tá? Então, Add to Render Queue. Ele abriu agora, ele trocou a timeline por uma outra barra que é a barra de renderização. No Output eu coloco o meu nome, ele vai chamar Animação Felipe. Escrevi errado aqui. Felipe. Dou OK. Agora mudou o nome que vai ser Animação Felipe. Vou aqui de novo. Aonde que ele vai? Eu aperto de novo Output, tá? Vai chamar Animação Felipe, só que eu quero que ele vá para Drive C, matriz do C. Salvar. É que assim, eu não tenho permissão para salvar nesse diretório, com um diretório só de programas. Então, vou salvar na matriz do D, por exemplo. Tá? Salvar. Salvei? Ainda não. Para que eu faça ele executar essa manobra, eu preciso apertar Render.
Ok, ele renderizou. Minimizo aqui. Vou no Drive D. Tá? Animação Felipe. Double clique, ele vai abrir o Media Player. Vamos, Media Player. E aqui está a minha animação feita. Futuramente, a gente vai retornar nessa lição, tá? Para preencher com imagens cada hexágono e assim por diante. Tá? Ensinar a fazer eles terem certos colapsos para um não cortar por cima do outro e assim por diante. O importante é você refazer essa lição várias e várias vezes até você gravar tudo isso. Quando você chegar mais ou menos a 3 minutos e meio, tá bom. 3 minutos e meio. Porque significa que você decorou os atalhos, você decorou que posição é posição, rotação é rotação, escala é escala. Tá? Eu fico por aqui e boa tarefa para vocês.